Então, dando continuidade à carta dos Tessalonicenses dentro do panorama do Novo Testamento, passamos a abordar então a nossa divisão da carta. Então a carta ela pode ser dividida em passado e futuro, do 1 ao 3 e do 4 ao 5. E dentro de passado, Paulo está trabalhando a alegria pela conduta de Tessalônica, o ministério paulino e o envio de Timóteo. E com relação ao futuro, moral, ética e as deficiências da fé e a vinda do Senhor. Então vamos aos slides propriamente dito, já que a gente está tendo uma noção de um pequeno panorama. A gente vai abordar alguns textos só para a gente ter uma ideia daquilo que Paulo está tratando ao longo da carta. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso Paulo vai falar logo no início, o segundo e o terceiro versículo da carta. Então Paulo ele é bem enfático, ele está deixando bem claro aquilo que ele vê na igreja. É uma igreja que trabalha, uma igreja que a fé dela é vista em ação. É possível verificar que vocês realmente são convertidos, que vocês acreditam na mensagem, porque vocês vivem de forma condizente, porque vocês se esforçam em andar na linha reta. É possível verificar a operosidade da vossa fé. Vocês são abnegados no amor, vocês se preocupam mais com o próximo do que consigo mesmo. E é claro, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daqui não é algo só dos Tessalonicenses, é algo que tem que ser próprio de toda a igreja de Deus. Porque toda a igreja tem que manter acesa o vínculo da esperança. Qual é a esperança do corpo de Cristo? A esperança do corpo é estar reunido com aquele que é a cabeça, Cristo. Então a esperança da igreja é estar com o Senhor Jesus, é encontrar-se com Ele, é ser arrebatado até a presença dEle. Existem alguns termos dentro da carta que permitem a gente identificar que o autor da carta aos Coríntios provavelmente é o mesmo autor da carta aos Tessalonicenses, simplesmente porque Paulo deixa aqui bem claro 3 termos que ele trabalha aqui: fé, amor e esperança. E quando nós olhamos para Corinto, numa situação um pouco diferente, já que Paulo ele está em outra cidade e vai ter que escrever uma carta aos cidadãos de Corinto, puxando a atenção deles, puxando a orelha, diferentemente do que ele teve que fazer com os Tessalonicenses. Com os Tessalonicenses ele estava em Corinto e ele escreve para os Tessalônicos. Agora não, quando ele vai escrever aos cidadãos de Corinto, ele vai escrever da cidade de Efésio. E vai chegar e relatar justamente aquilo que está faltando para eles. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Então você consegue identificar que quem escreveu uma carta, muito provavelmente escreveu a outra. E as 2 cartas são dadas de autoria de Paulo, então a gente vê que o Evangelho realmente ele se consolida. Uma carta chama a atenção à outra e a gente verifica que os fatos que estão presentes numa servem para corroborar e amparar a outra carta. Dando continuidade, então, ainda dentro do primeiro capítulo, das peças que permitem a gente identificar e fazer um panorama desta carta, a gente trabalha então os últimos versículos, o 9 e o 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então aqui a gente verifica vários textos. A
primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é a finalidade. Ele fala, olha, vocês se converteram a Deus. E Paulo deixa claro as duas finalidades que eles se converteram. Olha, vocês se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então vocês sirvam. Sirvam ao Deus ao qual vocês se converteram. E a segunda finalidade é aguardar dos céus o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, do momento que haverá de vir sobre toda a terra. E quando a gente quer saber um pouco mais que momento é esse, a gente tem que olhar fatalmente para o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para alguns textos do Antigo Testamento, nós temos uma pequena noção daquilo que Paulo está falando. Por exemplo, quando nós olhamos para Miqueias 5, capítulo 15, a gente verifica que Deus fala, e com ira e com grande furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. Então isso é uma das mensagens que nós encontramos no Antigo Testamento que vão atestar o que é esse momento de ira. Não só ele, mas, por exemplo, Sofonias, capítulo 15, fala que o dia do Senhor é um dia de ira. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia do Senhor. Clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, é dia de tribulação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de assolação, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então está falando que ali é dia de julgamento, não fala que é dia de regozijo, dia de júbilo, dia de festa, dia de alegria. Não, ele fala que aquele momento é um momento de julgamento, um momento de sanção. E ele fala que Jesus nos livra daquele momento e não nos livra naquele momento, enquanto o momento ocorre, mas ele nos livra que nós venhamos a passar por aquele momento. Por isso que a gente tem o emprego do dá. Nos livra da ira, dando a ideia de que nós não estaremos debaixo daquela ira. Se nós estivéssemos protegidos e passando pelo momento da ira, a palavra melhor que ficaria ali seria nos livra na ira. Então a ira está sendo derramada, mas enquanto a ira está sendo derramada, nós estamos sendo livres das consequências do derramamento da ira. Mas não é na que se encontra no texto, é da. E sendo da, fica difícil a gente entender de qualquer outra forma. Por exemplo, Romanos capítulo 2, o versículo 8, vai falar que mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade. Então a gente verifica aqui quem é que está destinado à ira. Não é o povo de Deus. Isso ele fica bem claro. Existem vários textos, por exemplo, Apocalipse 3,10, que vai corroborar com essa ideia, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, se estivesse te guardarei na hora da provação, isso indicaria que passaríamos por aquele momento, mas que estaríamos resguardados, estaríamos protegidos. O que estaria acontecendo ao redor do mundo inteiro não estaria nos afetando, porque estaríamos guardados naquele momento, naquela hora. Mas aqui não, ele diz que te guardarei da hora, daquele momento, dando a ideia de que você não estará debaixo da mesma ação. Não só esse texto, Romanos 5,9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então fala, vocês vão ser salvos da ira, e não vão ser salvos no momento da ira, mas é daquela ira, daquele derramamento. E a gente verificou em 2,8 que esse derramamento está direcionado a um outro grupo de pessoas, aqueles que não aceitaram a vinda do Messias.
Continuando ainda, vamos falar um pouco então do ministério paulino, que vai de 2:1 a 2:20, e aí a gente vai trabalhar um pouco do capítulo 2 só. 2 slides para o capítulo 2 e depois a gente segue já para o 3. Então, Tessalonicenses 2:1 e depois do 8 ao 9. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. E aí Paulo começa a dissertar até o 2:9, indicando, olha, não procedemos de forma enganosa, não procedemos de forma imunda, não usamos de fraudulência para com ninguém, não tentamos convencer nenhuma pessoa usando palavras lisonjeiras, lisonjeando o ego, massageando o ego das pessoas. Não agimos também de nenhum modo com avareza com nenhum de vocês. Também não buscamos glória pessoal, não fizemos o que fizemos para que vocês nos elogiassem acima das medidas. E também não quisemos nos tornar pesados. Por isso que nós trabalhamos pelo nosso próprio sustento e não porque nós não queríamos dar esta honra. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Em alguns textos, a própria alma. E quando o texto fala de vida no sentido de alma, está falando que, olha, é impossível eu pregar somente o Evangelho sem eu pregar uma porção da minha própria natureza, do meu próprio ser, sem que enquanto eu esteja falando de Cristo, do Messias, vocês venham conhecer um pouco mais de mim, da minha pessoa, de como eu sou, da minha fragilidade, das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas deficiências, dos meus sonhos, das minhas frustrações. Então, quando eu preguei o Evangelho para vocês, vocês enxergaram em mim Paulo, como ele veio ao mundo. A forma mais natural possível, da forma mais sincera que eu pude me portar entre vós. E Paulo deixa claro que ele quer dizer isso porque ele vai iniciar o texto falando: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente algo, como também algo. Esse querendo ver muito é uma inscrição que era encontrada normalmente na lápide de um filho, quando o filho tinha morrido prematuramente. E o pai, impossibilitado de ver o filho, ele escreve esse termo, que indicava a ansiedade que o pai queria de estar com o filho, de estar perto dele, o amor que exalava do pai, mas a impossibilidade de ter o filho novamente com ele. Por mais que ele quisesse, por mais que ele anelasse, por mais que ele se esforçasse, era impossível ao pai estar reunido com seu filho. Então Paulo fala, olha, por mais que eu quisesse estar com vocês nesse exato momento, eu não posso. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Porque enquanto eu preguei o Evangelho, eu preguei a minha própria alma para vocês. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e da fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então Paulo está falando de doar e de receber, de compartilhar. Porque enquanto você compartilha alguma coisa, segundo a palavra que Paulo usa, uma parte daquilo que é compartilhado necessariamente fica com o doador e com o receptor. E Paulo está dizendo, olha, vocês ficaram com uma porção do Evangelho, mas ficaram com uma porção do meu ser. E para fechar o capítulo 2, a gente termina com o texto de 11, 12 e 19 e 20. E sabeis ainda que de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então Paulo utiliza as palavras exortar, consolar e admoestar. No original, as ideias são de exortar linha de comportamento, prática. Aquilo que você faz de forma prática, Paulo está exortando, mantenha uma linha de comportamento que seja condizente com aquilo que você crê. Então,
haja da forma como você crê. Depois ele fala de consolar, e a palavra consolar no original dá a ideia de encorajar um determinado tipo de conduta. Então, se você realmente crê no Messias, tenha vontade de seguir os mandamentos, as ordenanças, aquilo que ele disse que era importante. Faça com que todo o seu corpo, com toda a sua mente, ação, ela se torne cativa à mensagem do Evangelho. E Paulo usa o termo de admoestar, encorajar, convocar solenemente para que todos vivam de modo digno de Deus. É o que está escrito no texto. Às vezes a gente não percebe, porque as palavras que nós usamos no português, ela fica com apenas um dos significados da palavra original. Mas quando a gente vai à palavra original, a gente resgata aquele quantidade de expressões que denotam dela, a gente tem um aprofundamento daquilo que foi escrito. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em quem exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então Paulo aqui, novamente, traz à tona a questão do retorno do Messias, de como é importante uma prática de vida cristã sadia. E isso ele deixa claro aos Tessalonicenses. E assim a gente termina o capítulo 2 e a gente vai para o capítulo 3, onde que Paulo vai enviar Timóteo. Só que dessa parte em diante eu vou deixar para trabalhar na próxima gravação, para ficar em torno de 17 minutos cada uma, para não ficar algo muito longo. Então, na próxima a gente conclui essa porção.